Feliz sábado. Mais uma vez, nós estamos felizes pela presença de cada um de vocês aqui nessa manhã de sábado. Eu tenho certeza que este é um grande presente de Deus para nós, um dia especial para que nós possamos descansar dos labores, dos dissabores, para que possamos unicamente ter a nossa mente voltada às coisas do céu, amém? Nós queremos reforçar aqui o nosso apelo mais uma vez, e é sempre, para que todos possam ter em suas mãos aí a lição da escola sabatina. Nós temos aí o site da CPB, que vocês podem estar aí acessando a partir de hoje à noite e durante a semana também, tá bom? cpb.com.br. Além da lição da escola sabatina, que você pode conseguir avulso, nós temos aqui a intenção de que todos possam ter aí a assinatura anual, tá bom? É muito cômodo, chega bem cedinho, provavelmente aí um mês antes do término do trimestre, a nova lição do trimestre seguinte já está ali na sua caixinha de correio, então é muito cômodo também, tá bom? E você também pode estar adquirindo também por meio ali também da loja Novo Tempo Story, tá bom? Ali em Lagoa Seca, tá bom? No Centro Empresarial Sun City. Você pode estar indo também lá durante a semana em horários comerciais, tá certo? E tenho aqui comigo hoje também nosso irmão Wilton Alves aqui. Ele é o nosso convidado especial de hoje. Wilton, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fábio. Feliz sábado a todos. Vamos compartilhar os momentos especiais da lição da escola sabatina hoje. Hoje nós iremos falar sobre 3 presentes, Wilton? Diante desse contexto aí da criação. E eu queria também deixar 2 presentes para vocês hoje aqui. 2 pessoas entre nós aqui que estejam nos visitando e que não têm a lição da escola sabatina. Nós temos aqui visitantes. Quantos são visitantes? Você tem a lição da escola sabatina? Tem? Você não tem? Você pode vir aqui então buscar o seu presente então, a lição da escola sabatina. Temos mais um visitante que não tem. Você também, por favor. Obrigado por ter vindo, viu? Deus com certeza lhe presenteou esta manhã com essa lição, viu? Que Deus abençoe. Deus seja louvado pela sua vida também. Obrigado por ter vindo e parabéns, viu? Muito bem. Nós temos a certeza que Deus preparou este momento para que cada um de nós estejamos aqui para receber as bênçãos de Deus. E muitas são as bênçãos de Deus para nós. E neste momento, eu vou pedir para que o Wilton, então, neste momento, possa fazer uma oração inicial, pedindo para que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente e possamos nos preparar para os momentos também que se seguem, que é a recapitulação da lição. Wilton, por favor. Querido Deus, obrigado, Pai, pelo sábado, pelos presentes que nos dás a cada dia. Nesse momento, ó Deus, com a escola sabatina, te suplicamos que estejas conosco, toca em nosso coração e nos dê sabedoria dos céus. Por Jesus te pedimos. Amém. Amém, essas lições que nós doamos aqui, algumas pessoas elas já recebem, a cada trimestre essas lições, e muitas delas aqui são doações. Pessoas que fazem parte aí do projeto Maná também, elas adquirem essas lições, entregam para a diretoria aqui da escola sabatina, e nós doamos essas lições para que aqueles que ainda não conseguiram comprar a lição, tá bom? Então, se você também quiser participar desse projeto, fique à vontade, fale conosco também, tá bom? Muito bem. Eu gostaria, por favor, da atenção de todos. Amém? Muito bem, esse é o momento então da recapitulação da lição. E eu vou ter aqui então o Gustavo, tá bom? Que está aqui à minha esquerda, com o microfone. Então, da mesma forma como anteriormente, assim que você quiser falar, participar, isso é importante para nós também, que você participe, que você dê a sua opinião também em relação a este assunto, tá bom? Contribua conosco. Então, você levanta daí de onde você está a sua mão e o Gustavo vai até você com o microfone, tá bom? Então, espere o Gustavo chegar aí para que você possa então começar o seu diálogo, tá bom? Muito bem. Como nós havíamos falado, o título da lição dessa semana falou sobre a criação. E no primeiro verso aqui do livro de Gênesis,
verso 1, ele diz o seguinte, olha, no princípio Deus criou os céus e a terra. Aqui vem falando sobre o livro de Gênesis, né, Wilton? E o livro de Gênesis, de acordo com as duas palavras, grego e hebraico, né? No grego significa começo, e no hebraico significa no princípio. E é interessante que para essa tradução, né, exatamente o primeiro verso começa com o significado deste livro, no princípio, né, Wilton? Moisés foi quem escreveu então esse livro, o Gênesis, e nós vemos aí então que esse livro ele cobre aí cerca de 1.400 anos, desde o início da criação até 1.400 anos antes de Cristo, findando ali então com a morte de José, o rei do Egito, né? Wilton, esse verso, o verso primeiro aqui, né, no princípio Deus criou os céus e a terra, é um verso pequeno, né? Mas a gente percebe que há uma grandiosidade de informações preciosíssimas, não é verdade? Paulo cita lá em Hebreus 11, pela fé nós entendemos que Deus criou. E justamente pela fé que nós temos em um Deus criador, um Deus que criou em 6 dias, literais, para algumas pessoas, que a Bíblia também diz que para Deus um ano é como um dia, né? Para algumas pessoas, até mesmo pessoas religiosas, eles dizem que Deus não criou o mundo em 6 dias, que Deus não é mágico, né, para fazer isso. Mas pela fé eu entendo que Deus criou o mundo de dias literais, cada dia de 24 horas. É interessante neste verso, o verso primeiro, que ele diz, olha, no princípio Deus criou, né? Então ele já cita aqui na primeira frase, né, do primeiro relato aqui, já citando Deus, como Deus criador. Aqui a lição ela nos traz a seguinte informação, que para o autor ter colocado Deus logo ali na primeira frase, isso traz uma ênfase muito importante, né? E aí ele traz aqui então o princípio de 2 relatos aqui então da criação. Eu gostaria que o Wilton falasse um pouquinho sobre esses 2 relatos. Um fala aí sobre essa questão de Deus aparentemente ser um Deus distante, e ao mesmo tempo aqui também, o segundo relato aqui no capítulo 2 também, nos dá aqui dizendo que Deus é um Deus que é um Deus próximo, Deus amoroso também, não é verdade, Wilson? O Deus criador é o Deus Elohim, né? É o Deus que criou do nada. O Deus pessoal que quer ter relacionamento conosco é o Deus Jeová, ou Yahvé, como a Bíblia diz. É um Deus que quer ter relacionamento. Eu fico assim, às vezes, vendo o povo de Israel, ele criava nomes para Deus, dependia muito da ocasião. Quando ele via Deus como Criador, ele chamava Deus de Elohim. Quando ele via um Deus do relacionamento, ele chamava Deus de Senhor Jeová, ou Yahvé. Então, há outras ocasiões também que Deus é citado com outros nomes, né? E a gente pode ver que Deus é um Deus muito pessoal, é como se ele fosse só o Deus de Fábio, né? Deus bem pessoal. É tanto que alguém fala assim, não, Deus criou fulano e jogou a receita fora, né? É porque ele é bem pessoal. É o Deus de Eli. Podia ser só o Deus de Eli que está ali. Mas ele é o Deus de todos nós, mas ele se torna muito pessoal, o meu Deus. A gente precisa entender que Deus é um Deus coletivo, ele se importa com toda a humanidade, independentemente de crença, religião. Deus ama a todos, e como o Wilton falou, ele também é um Deus pessoal. E eu te pergunto, você já teve essa experiência com Deus? Um Deus pessoal, um Deus que parece ser o seu Deus? Você possa procurar nas madrugadas, talvez seja esse seu momento, buscar a Deus como esse Deus pessoal e íntimo, que nós possamos buscar realmente em Deus o nosso refúgio e fortaleza. Agora, Wilton, há um outro assunto muito interessante com relação à criação. No início aqui então do relato da criação, né? E Deus criou os céus e a terra, e tudo Deus fez. Deus fez ali então toda a criação em 6 dias. E no final de cada frase ali, por 6 vezes,
Deus, ele fala assim, olha, e houve tarde e manhã o primeiro dia, e houve tarde e manhã o segundo dia. Bom, algumas pessoas dizem que o mundo foi criado talvez em muitos anos, talvez milhares de anos. Como que seria a ideia criacionista para este assunto, Wilton? Como nós entendemos que Deus criou realmente o mundo, a terra, em 6 dias, pela fé nós acreditamos nisso, mas há relatos, em palavras, em letras talvez, que Fábio pegou, estava dizendo para mim ali atrás, queria que você dissesse aquela parte de como entender que é dias. Algumas pessoas imaginam que existe um texto bíblico para isso, mas interpretam de maneira equivocada, né? Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos para Deus é como um dia, e usam esse texto para essa parte da criação, de que o dia, como Deus falou, e houve tarde e manhã o primeiro dia, esse dia aí podia ter sido um dia como uma era inteira. E aí a gente parte então para algo muito importante, que é a questão do grego e o hebraico, né? Quando a gente estuda o grego e o hebraico, né? É lógico, o hebraico para o Antigo Testamento e o grego para o Novo Testamento, a gente consegue entender melhor aquilo que o autor está querendo passar para os leitores. E aqui a palavra ion, né? Que significa dia no hebraico, está aqui o primeiro dia, né? A palavra ion, ela significa tanto era, dias, como significa também um dia de 24 horas. Mas aí tem um porém, que aí é o fechamento para que não tenhamos dúvida com relação ao dia de 24 horas que Deus criou ali. Quando a palavra ion, ela vem precedida de um número definido, como por exemplo aqui, né? Houve tarde, manhã, o primeiro, um número ordinário, é o primeiro dia, vem precedido aí então, o texto diz, indiscutivelmente, não há como negar, este dia é um dia de 24 horas. Olha só que maravilha. Então cai por terra essa teoria de que as pessoas dizem que Deus criou o mundo não em 6 dias, mas em muitos dias, ou milhares de anos, né? Então é exatamente isso. E nós cremos, né? Como nós havíamos falado ali, o texto diz, Deus criou todas as coisas. Ele diz, olha, Deus criou, ele diz, é uma opinião, é um acho. O texto diz, no princípio foi Deus quem criou, ele afirma, não é verdade, Milton? Assim, ele falou e tudo se fez. Então, pela sua palavra, Deus criou. Agora imagine, a cada dia, durante os 5 primeiros dias, né, Deus falou que tudo era bom. Você pode imaginar o bom de Deus? Eu imagino o nosso bom, aí não entendo muito do que é bom realmente, né? Mas o bom de Deus, Deus olhou quando criou os pássaros, e Ele olhou e disse, era bom. Só que houve uma diferença no 6º dia. Deus olhou tudo que havia feito, começou a olhar os detalhes, Ele disse algo diferente. E eis que era muito, muito, muito bom. Nós olhamos hoje para alguns lugares especiais da natureza, que a gente acha belo, lindo demais, e nós ficamos admirados, de queixo caído. Você pode imaginar, quando Deus acabou de criar no 6º dia a terra, e Deus olhou a sua arte, né? Ele falou assim, e Moisés falou o que Deus pensou, né? E eis que era tudo muito bom. O verde, você pode olhar os verdes, até mesmo uma árvore, um tipo de árvore que tem aqui, várias delas, nem todo verde é igual, não é? São verdes diferentes. Você pode ver o amarelo, mas são amarelos diferentes. Na minha cidade, lá em Alagoas, tem uma serra alta, e nessa época de chuva você olha para lá, e você vê algumas árvores totalmente amarelas, né? Ela faz uma distinção de que aquele lugar existe, que tem um belo muito especial. De todo verde que você veja, se você olha, mas você vê lá um amarelão lindo demais. Você fica encantado com essas coisas. Agora, se você voltar lá no Éden, lá na terra do seu início, na criação de Deus, você irá ver esse verde maravilhoso, espetacular que Deus havia criado. Então, a terra ainda hoje,
mostra que Deus criou, que Ele é amor. Ontem pela manhã, alguns sabem que eu sou militar da Marinha, e aí a gente teve um dia atípico ontem, né? Verificação ali de pressão, glicemia, atividade física, e a gente teve também um momento de relaxamento. Tinha um profissional da área lá, e a gente tinha alguns minutos ali que fazia alguns exercícios de relaxamento, e foi muito interessante, Wilton, que houve um momento ali que tinha uma planta, né? Uma árvore, né? E ela tinha algumas flores. E aí ela falou: olha, faça em volta dessa árvore aqui, agora comecem a olhar de forma detalhada para a flor dela. Comece agora, esqueça tudo, e comece agora a olhar para a folha, para os detalhes dessa folha. Comece a imaginar o quão é belo essa flor e essa folha. Então eu fiquei imaginando, e a primeira coisa que veio na minha mente nesse momento foi a criação. Foi ver os detalhes que Deus teve ali, de cuidar de cada detalhe. Eu comecei a ver aquelas ranhuras, né? Tem como se fossem as nervuras ali nas folhas. A flor também, como ela era bela e diferente de outras mais. A cor, a textura. Como Deus se preocupou com cada detalhe. E nesse momento, o meu relaxamento ali mental foi lembrando da criação, o quanto Deus é bom e perfeito. E Ele nos deu isso como presentes, né, Wilton? Presente para cada um de nós. E foi muito bom esse momento. E para fechar e culminar esse momento, a gente teve um momento de relaxamento ali, fechando os olhos. E quando a gente abriu os olhos assim, a gente olhou para o céu estava lindo. Pense num céu azul lindo. E a gente até comentou, né? Algumas pessoas que estavam perto ali comentaram assim: nossa, parece que foi até intencional. Quando a gente abriu o olho, o céu estava lindo. Ajudou muito mais ainda a relaxar a mente. Então esse é o nosso Deus Criador, que se preocupa com cada detalhe, né, Wilton? Deus seja louvado com isso. Mas ainda assim, há pessoas que duvidam, né? De alguém inteligente, de um ser maior, que tenha criado todas essas coisas. Acredito que nós, que somos pessoas, que temos aí em nosso DNA, em nossos genes aí, algo que até o ser humano continua estudando depois de muitos anos, centenas, e pode dizer milhares, né, que já se passaram, que a Terra tem cerca aí de 6.000 anos, que o homem tenta estudar aí, então, o corpo humano, ele não consegue ainda estudar detalhadamente, de tão complexo que nós somos. Mas as pessoas imaginam que nós viemos do nada, que você veio de uma ameba, de uma micromolécula, que foi evoluindo. Imagina só, ainda no século 21, acreditamos então que nós estejamos ainda evoluindo, né, nessa teoria da evolução, onde Deus nos mostra aqui que nós fomos criados, né, de forma perfeita, a natureza foi criada de forma perfeita, mas por conta do pecado, as coisas estão se degradando. O homem cada vez mais está se degradando e definhando. Olhe para você e para mim, eu já não tenho mais meus 15 anos, né? Os cabelos brancos estão aparecendo cada vez mais. Você olha para alguém que é mais velho do que você e você olha, realmente, o tempo passa e cada vez mais o homem está se degradando, e a saúde também, por que não dizer? Então, existem pelo menos aí 3 teorias que nos mostram aí. Por que teorias? Porque ninguém estava lá, né? Não há nada comprovado, até mesmo para o criacionismo. Então, o criacionismo é uma dessas, então, teorias, e que nós como cristãos acreditamos. E tem o evolucionismo também, que diz que nós viemos de uma explosão cósmica. Olha só, acreditar nisso, eu acho que deve ter muito mais fé do que um cristão, para acreditar que Deus, um ser inteligente, criou todas as coisas. Eu acho que sim. Para quem crê no evolucionismo, precisa ter muito mais fé do que um cristão. Acreditar que eu e você viemos do nada, do pó, sem ser um ser inteligente que se preocupou com cada detalhe. E existe aí também, né, o design inteligente, que está em uma harmonia entre essas duas coisas, tentando aí então confundir a mente de algumas pessoas. Mas nós cremos que Deus criou todas as coisas, não é mesmo, Wilton? Eu, às vezes, vejo alguns filmes e fico imaginando. Quando você vê filmes sobre a Grécia, os deuses gregos, eles brincam com o ser humano, né? Eles destroem, matam, como é que eu citaria a palavra?
tem filhos com seres humanos, né? E eles são semideuses. Então, nós trouxemos para a nossa cultura, a cultura grega, de que Deus não é amor, de que Deus às vezes brinca com o ser humano. Isso não é verdade. Deus é amor, e esse amor, ele começa desde a criação, quando nós vemos ali na criação o amor de Deus. Um Deus que criou. Imagine se Deus tivesse criado Adão primeiro, e no primeiro dia Deus criou Adão. Quem sabe Adão ia dizer quem criou foi ele, né? Não, foi eu que criei tudo isso aqui. Mas Deus foi criando as coisas do primeiro ao quinto dia, e depois no final que ele criou Adão. Adão, isso aqui é para você. Você vai cuidar. E foi assim que Deus nos coloca hoje nesse mesmo patamar de cuidar. Cuidar da nossa terra, cuidar do meio ambiente, cuidar e cuidar. Somente isso. Eu acho interessante, para você que está nos assistindo também, talvez algumas pessoas nunca leram ou prestaram atenção em um texto, e eu queria que você me acompanhasse nesse texto, capítulo 2 do livro de Gênesis. Você que está aí com a sua Bíblia, ou você está com a sua lição, pode acompanhar também. Capítulo 2 de Gênesis, a partir do verso 1 aqui, o livro de Gênesis nos diz assim, olha, capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. Verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. E aí a lição nos traz aqui dizendo que Deus, ele precisamente concluiu a criação, e logo depois ele instituiu o sábado. Agora, o texto diz que Deus, ele abençoou, santificou e descansou no sábado. Ora, Wilton, por que Deus então ele precisou descansar no sábado? Qual é a conclusão que nós tiramos? Deus, ele se cansa? A gente tem também um relato aqui que logo depois que Deus criou o ser humano, e ali estava Adão, o dia seguinte, o segundo dia de Adão, era qual dia? Sábado. Adão tinha acabado praticamente de ser formado e já descansou no sábado. O que isso significa para nós como cristãos, Wilton? Você imagina agora Deus conversando com Adão no sábado. Logo após o primeiro dia, Adão dormiu, quando acordou era sábado, né? E Deus estava ali. E eles conversaram, eu diria que conversaram durante todo o sábado. O que eles conversavam, né? Deus lhe ensinava muitas coisas, nome de plantas, quem sabe, nome dos animais. Mas houve um sábado muito especial, que esse sábado, eu acho que nunca, jamais saiu da mente de Adão. A primeira vez que Deus estava conversando com Adão, num sábado. E eu acredito, irmãos, que esse sábado, ele vai se estender por toda a eternidade, quando o nosso professor será Jesus Cristo, que vai nos ensinar como é bom, mesmo lá no céu, guardarmos o sábado, estarmos no sábado eternamente com Deus. Esse é o sábado. Eu, quando me tornei adventista, eu ia para a igreja só, aliás, antes de ser adventista, eu ia para a igreja só nas quartas e no domingo, porque no sábado eu fazia a feira da minha casa. Mas um dia, um rapaz falou assim, se você for no sábado, vai gostar muito. E eu planejei. Na minha casa teve realmente uma confusão, porque ninguém ia poder fazer a feira, só eu fazia, e lá vai, aquela coisa toda. Mas eu decidi que iria no sábado. E eu fui nesse primeiro sábado e estou aqui até hoje, graças a Deus, né? Então, o sábado, ele faz parte da minha vida. Gustavo, o sábado faz parte da minha vida. Porque alguém levantou a mão ali. O sábado, ele faz parte da minha vida.
um dia de sábado sem estar aqui é um dia diferente. Então, que o sábado seja para nós uma lembrança especial de que Deus é o Criador, pois eu creio que o sábado é o aniversário da criação. É interessante também nessa questão da tradução, né, do hebraico para o português, e a gente vê descansou. E na verdade, essa tradução deveria ser apreciou, né? Seria o mais próximo aí daquilo que Deus fez com Adão naquele primeiro sábado. Deus, ele viu que tudo era muito bom, e Deus então apreciou tudo aquilo que era belo e perfeito. Então, esse é um convite para mim e para você. Deus também, como exemplo, para parar e descansar no sábado, Ele também apreciou a criação de Deus. Então, se você puder ter um dia desses, eu já tive algumas experiências dessas, de num sábado, você pode fazer isso, não há problema nenhum, tirar um sábado, ir com a sua família para um bosque, para a natureza, e fazer ali com a família então um culto, né? No sábado em meio à natureza. Como isso é bom, como isso é gostoso de fazer, viu? Apreciar a natureza. Deus como exemplo também. Eu tenho um amigo que ele perguntou para mim um dia desse: quer dizer que o sábado da semana é o dia especial? Eu digo, sim. Quando Deus fala assim, santificou, porque Deus separou. Pronto, está aí. Deus separou o sábado como dia especial. William? Existem algumas características do sábado que, assim, eu acho que a gente já teve, inclusive, algumas lições da Escola Sabatina falando só sobre o sábado, porque é infindável. É uma coisa, assim, que a gente poderia passar aqui dias e dias e meses falando só sobre o sábado. Mas algumas características, assim, mais importantes que eu penso sobre o dia do sábado, primeiro é que ele traz equidade. Eu penso muito, eu tenho um exemplo particular meu que eu acho muito interessante, que o meu chefe é da mesma igreja que eu. Então a gente trabalha a semana inteira, temos nossas atividades no trabalho e ele é o meu chefe. Mas no sábado, ele se torna igual a mim, na adoração, no cântico, no estudo da palavra. Então nesses 6 dias eu trabalho, mas quando chega no sábado a gente fica igual. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando nós lemos alguns livros de Ellen White falando sobre o relacionamento de Deus com Adão, nós percebemos isso literalmente, Deus descendo e estando com Adão, passeando com ele no Éden, junto com Eva. Então Deus, ele se faz presente no sábado como um igual. Óbvio que é impossível ser igual, mas ele se aproxima de nós no sábado de forma mais especial. Uma segunda característica que eu penso sobre o sábado é que o sábado traz para a gente essa ideia de celebração. O sábado, para mim, ele não faz sentido ter um sábado santificado, um sábado especial, se eu tive 6 dias em que eu nem pensei em Deus, em que eu nem imaginei nada, em que minha vida foi totalmente imersa dentro das minhas atividades, dentro daquilo que eu faço, e eu não me preparei para esse dia, para celebrar esse retorno, como se eu estivesse realmente retornando e me recarregando novamente. Você falou da experiência interessante dessa parte do relaxamento, de você diminuir o ritmo e olhar para as coisas mais claras, né? Eu diria que o sábado, ele é um desafio, hoje em dia. Até o WhatsApp tem velocidade 2 vezes. Então, a gente está assim o tempo todo. A nossa velocidade é muito rápida, a gente não olha para as coisas. Quantos e quantos de nós não paramos para olhar o céu? E aí você pode pensar, poxa, que besteira, né? Se olhar o céu assim. Mas é o céu que Deus criou. Se você for olhar quimicamente para o nosso universo, ele é milimetricamente perfeito para estarmos aqui. Então o céu é incrível, a flor é incrível, a vida da minha esposa é incrível, a vida que nós vivemos em comunidade é incrível. Então esses milagres, o sábado, ele é feito para a gente rever a nossa vida e enxergar novamente os milagres que Deus tem feito através da criação. Verdade. Obrigado, Willy, pelo seu comentário. Nós agradecemos, muito pertinente, contribuiu muito. Eu acho que deu o pontapé inicial, ainda dá tempo para que você também possa, assim como ele, contribuir também com a sua participação. É muito importante esse feedback para a gente também, daquilo que vocês estão ouvindo, estão estudando também neste momento, tá bom? Então fique à vontade, ainda dá tempo, o Gustavo está aqui à frente. Levante a sua mão de onde você está e o Gustavo vai até você. Obrigado, Willy. Muito bem. Talvez, para a gente fechar nessa questão do sábado e para o ponto seguinte, você já tenha escutado de algumas pessoas, mas todos os dias são importantes, né?
Eu posso escolher um dia da semana para ser esse dia, o dia de descanso. Algumas pessoas trabalham e o dia dela de descanso é na segunda, outras são no domingo. Eu posso fazer desse dia o meu dia especial com Deus. Mas como nós lemos aqui e já frisamos, você precisa entender que Deus, Ele abençoou, santificou e descansou em qual dia? Não foi na segunda, não foi na terça. Perdão, amigo, você que está me assistindo, perdão. Talvez isso vá de encontro àquilo tudo que você guarda até hoje e você imagina que algumas pessoas falaram para você, mas o dia é o dia de sábado, não tenha dúvida. Vá na Bíblia, não acredite apenas nas pessoas que falam a você, vá à Bíblia. Se você quiser saber um pouco mais sobre este assunto e outros mais, receber um estudo bíblico, entre em contato conosco, vai aparecer na tela aí, onde você está nos assistindo, o contato da nossa igreja, e peça um estudo bíblico para que você possa então aprender um pouco mais sobre a Bíblia, amém? Muito bem. E aí nós vamos falar um pouquinho mais agora também sobre esse sexto dia, né? O dia da criação do homem. É interessante que o texto aqui diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Wilton, o que Deus queria nos dizer e passar para nós como ensinamento, quando Ele diz, olha, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança? Há um pensamento que diz assim, que Deus nos criou físico e espiritual. Aí vem a parte da imagem e semelhança. Outra coisa que eu achei interessante, que eu não tinha pensado até estudar um pouco da lição, é que essa terra foi feita para você. Pense. Primeiro você vai ao jardim do Éden, né? Deus criou um jardim para Adão e Eva. Um jardim imenso, lindo, espetacular, que os nossos olhos não conseguem imaginar como era, mas Deus criou isso para o homem, para que o homem pudesse viver. E Ele criou o ar perfeito, a luz do sol perfeita, agora como chuva, que daria para o homem pudesse sobreviver e plantar. Tudo isso Deus criou pensando em você. Imagina, né? Como você é especial, você é muito importante para Deus, você é valioso para o nosso Deus, porque Ele criou essa terra para você. E ainda tem mais, Ele criou o nosso físico e a parte espiritual, que é a semelhança com Deus. Quando Deus criou o homem, Deus Ele deu ao homem 3 presentes. A lição nos traz aqui, o primeiro presente foi qual? O jardim. O segundo presente foi qual? O alimento. E aí você vê agora Deus dando o terceiro presente ao homem. Qual foi? Eva, a mulher. Wilton, o que a lição nos traz então de importante com relação a esses 3 presentes? Nós vemos que Deus Ele nos abençoa muito quando Ele nos dá. Eu digo o seguinte, que a maior dádiva, o que Deus é, Ele é em dar. Ele nos dá sempre o melhor, né? Aqui o primeiro presente, o ambiente natural, né, como eu já disse antes, Deus criou para nós, para que a gente pudesse viver nessa terra e aproveitar o melhor que ela tem, né? O segundo, o alimento. Deus, na primeira vez, Deus deu o alimento ao homem, mas depois o homem ia cultivá-lo e aproveitar essa alimentação. E no terceiro vem a mulher, aí vem a nossa grande responsabilidade como homem. Já que Deus nos deu esse presente, o que fazer com ele, né? O que temos feito com o nosso presente especial, que é a mulher? Quem é que quer falar? Pois não, irmão. Bem, irmãos, aqui nós vemos como Deus queria realmente a felicidade do homem, porque Ele deu boas coisas, coisas excelentes, mas Ele deixou a melhor coisa por último. Verdade, irmã. Você tem razão. Em terceiro lugar, Ele deu a esposa. Então, aí a gente vê
a recomendação de Deus, que a prioridade dele é a esposa. Porque quando a gente nasce, a gente já cresce amando a mãe e o pai. É aquele amor que a gente vê o pai como o herói, a mãe como a protetora, a médica que cuida mesmo da gente, né? Então Deus sabe de tudo isso, nossa dependência dos nossos pais. Então Deus recomenda a ele: olha, esse presente que você recebeu agora é para você zelar, dar prioridade. Você deixa pai, mãe, deixa tudo, mas a prioridade é esse seu terceiro presente. Agora, gente, tem uma coisa: essa moeda tem dois lados. Então a gente vê que a esposa também, ela deve dar prioridade ao esposo. A gente não vai dizer que a Bíblia está dizendo que a esposa também deixe pai e mãe, mas fica subentendido, porque quando Deus diz o homem, ele está se referindo à humanidade. Não vou nunca dizer para vocês que Deus disse que a mulher também deixe pai e mãe, para dar prioridade ao esposo. Mas uma coisa eu quero lembrar a vocês, que quando Deus fala homem, ele não está se referindo a um homem masculino somente, não. É a humanidade. O homem é o símbolo da humanidade. E agora, individualmente, eu acho que a esposa deve dar também prioridade ao esposo. Não abandonar o esposo na hora que nascem os filhos, porque daí a primeira preocupação da mãe é o filho, e aquele menino vai se criar a qualquer custo, porque ela ama de toda a alma, ela ama aquela criança, mas ela deve achar uma horinha para o esposo. Horinha, dizer: como você está interessante hoje, que perfume gostoso. Deixá-lo feliz também, e fazer aquele prato que ele gosta, essas coisas todas, continuar conquistando, porque amor é como planta, ele só cresce quando ele é cultivado. E essa é a minha recomendação. Amém. Obrigado por ter participado também. Muito importante o seu argumento, né? E inteligente também, né? Parabéns aí, viu? Deus abençoe a senhora também. Muito bem. Infelizmente está na hora de encerrarmos esse momento, mas eu gostaria de dizer a vocês que estudem a lição da Escola Sabatina, tenham essa experiência. Se você não consegue talvez ler diariamente, né, os dias ali sequenciais, pelo menos tire 1 ou 2 dias durante a semana para ler a lição inteira e recapitular antes de vir à igreja. Como nós falamos aqui de presentes, a lição da Escola Sabatina para nós também é um presente de Deus. É importante estarmos sempre estudando a palavra de Deus. É lógico, estudar a lição da Escola Sabatina junto com a Bíblia, tá bom? Acompanhando ali os textos bíblicos também. Então, pense nisso. Se prepare para o próximo sábado, para juntos estarmos aqui mais uma vez estudando a palavra de Deus. Falando em próximo sábado, você que está aí nos assistindo também, venha para a igreja. Não fique só aí no virtual, venha ter essa experiência também de estarmos aqui conosco, aqui assentados, aqui com esses bancos. Eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que estar aí na sua casa, tá bom? Então, se você puder, próximo sábado, faça planos para estar aqui conosco também, na igreja Cidade da Esperança aqui conosco, amém? Neste momento eu vou pedir o Wilton mais uma vez para que possa fazer uma oração de encerramento neste momento, para a honra e glória do nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, a nossa gratidão a Ti, Senhor, pelas bênçãos recebidas, pelos presentes que nos dás a cada dia. Obrigado por esse momento que aqui passamos, em que, ó Deus, o aprendizado venha fazer parte das nossas vidas. Abençoa cada família aqui presente, cada família aqui representada, que essas bênçãos que estamos recebendo aqui hoje possam também ser destinadas aos nossos familiares. Usa cada um de nós como base de bênçãos, por Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a todos e até o nosso próximo estudo.